Olá, sejam todos e todas bem-vindos de volta à selva. Uma saudação para você que está sentadinho tomando seu café da manhã, ou na sua mesa de trabalho, ou na esteira fazendo seu cardio, ou no ônibus ou no metrô. E se você estiver de carro, eu espero que você tenha abastecido com etanol. É sério, tá, gente? Polui 70% menos. Nosso relacionamento com a natureza parece um romance complicado que está por um fio. No começo, tudo era conexão, respeito e harmonia. Vivíamos juntos, em equilíbrio. Éramos um só. Mas com o tempo, começamos a ser controladores, invasivos, abusivos até. Exploramos demais, não ouvimos seus sinais, ignoramos seus limites e, para piorar, insistimos que estava tudo bem. Agora, a gente está naquela fase do relacionamento onde a outra parte já deu vários avisos. Tempestades super violentas, incêndios descontrolados, calor sufocante, extinção de espécies. E a gente? E boa parte ainda fingindo que é só uma fase ruim. Mas, como em qualquer relação à beira do fim, se quisermos consertar as coisas, vamos ter que fazer um esforço real. Está claro que assim não dá mais para continuar. Ou mudamos, fazemos uma terapia ambiental, aprendemos a escutar e a regenerar, ou vamos acabar separados, ou melhor, extintos. A boa notícia? Ainda dá tempo, pouco tempo, de reconstruir essa relação. E como vimos no episódio Bicho-Homem, temos até certo potencial para fazer acontecer. O fato é, o modelo de desenvolvimento que nos trouxe até aqui, com muito mais conforto e segurança que os nossos antepassados, também nos colocou diante de crises ambientais, sociais e econômicas. Mas há outro caminho. Hoje vamos conversar sobre o nosso sistema atual, o sistema linear, e um sistema alternativo, que considera o lixo um erro de desenho, a economia circular. Primeiro de tudo, gente, o que é a economia linear, né? O sistema atual, o qual a gente opera. A economia linear, ele é um modelo tradicional nos moldes da Revolução Industrial. É uma produção e um consumo baseado na lógica de extrair, produzir e descartar, no qual os recursos naturais são extraídos, transformados em um produto e descartados após o uso, sem um reaproveitamento, né, significativo. Esse sistema ele leva à exploração excessiva de recursos, consumindo grandes quantidades de matéria-prima, muitas das quais são finitas, ou seja, elas vão acabar, como o petróleo, metais raros, água e florestas, resultando no esgotamento de reservas naturais e na degradação ambiental. Consumimos mais do que o planeta pode fornecer. Além disso, se gera um volume massivo de resíduos, impulsionado pela obsolescência programada, que é quando os produtos já são projetados para durar pouco tempo e serem substituídos rapidamente, como a gente já falou por aqui. E ainda pelo descarte inadequado, o que aumenta a poluição do solo, do ar e dos oceanos, agravando problemas como a crise do lixo plástico e a poluição dos lençóis freáticos. O modelo linear também está diretamente ligado às altas emissões de carbono, porque ele depende intensamente de combustíveis fósseis, né? Tanto para extração, manufatura, transporte e até está relacionado ao descarte dos produtos, contribuindo significativamente para as mudanças climáticas. Além dos impactos ambientais, há um grande desperdício econômico, porque os materiais valiosos, né, como o metal, os eletrônicos, os plásticos, eles são descartados, ao invés de serem reutilizados e, no final, até reciclados, resultando em uma perda de valor e ineficiência na cadeia produtiva. Vamos imaginar, pessoal, uma reta, tá? Na ponta tem extrair, no meio tem produzir e na outra ponta tem descartar, tá? Essa é a economia linear. Agora imagina que a gente pega as duas pontas e a gente une, fazendo um círculo. Então o descarte, ele volta para a produção. A gente vai moer tudo de novo e fazer um produto novo. Então não precisa de extrair. Ou, em palavras bonitas,
A economia circular propõe uma transformação na forma como usamos os recursos naturais. Ao invés de seguir o modelo linear, extrair, produzir e descartar, a economia circular busca fechar os ciclos, reutilizar materiais e eliminar os resíduos. Se a gente pensar bem, não existe o conceito de jogar fora. Tá tudo dentro, né, gente? Tá tudo no planeta. A gente joga para o lado. A gente faz os lixões e joga tudo para o lado. Mas não existe jogar fora. E também não existe lixo. O que existe são materiais desperdiçados. Tudo que é material eletrônico, né, ele poderia ser reutilizado. Esse é aqui o espírito da economia circular. E tudo que é material orgânico, né, que a gente produz ali e consome e gera esse resíduo enfim, tudo que é casca, tudo que é produto que se decompõe na terra, deveria voltar para a terra, né, para ser alimento, né. Eu dei uma palestra uma vez no Rio, numa escola, que aliás foi ótimo, né, uma oportunidade de falar com outro público. Parar de falar para executivo um pouquinho e falar para as crianças, foi, assim, uma experiência maravilhosa. E eu falei exatamente isso para elas, né, eu disse muitas vezes durante a palestra que não existia lixo, existem materiais. E depois da palestra, a professora, que é uma amiga muito querida minha, me mandou uma mensagem dizendo que as crianças estavam repetindo isso toda hora. Elas aprendem rápido, tá? Então eu fiquei já imaginando na minha cabeça, né? João vai jogar a ponta no lixo. E João, não existe lixo, existem materiais. Ai, eu amo. Voltando. Segundo Walter Stawell, a economia circular é um modelo econômico que substitui o conceito de fim de vida útil dos produtos pela restauração, utilizando princípios como manutenção, reparação, remanufatura, tá aí um termo novo para depois a gente ver, e reciclagem, para manter os materiais e produtos em uso pelo maior tempo possível. Tá? Um contexto para vocês, o Stawell foi um dos pioneiros aqui da economia circular. Ele propôs a ideia de uma economia de desempenho, lá nos anos 80, que enfatizava o prolongamento da vida útil dos produtos e a criação de empregos locais baseados na remanufatura. E, segundo Ellen MacArthur Foundation, a economia circular é um sistema econômico restaurativo e regenerativo, por intenção e design. Ela substitui o conceito de fim de vida, né, por restauração, muda para o uso de energias renováveis na produção, elimina o uso de produtos químicos tóxicos que prejudicam a reutilização desses materiais e visa a eliminação do desperdício através do design superior de materiais, produtos, sistemas e modelos de negócio. Os princípios da economia circular são eliminar o desperdício desde o desenho, né, desde a concepção, desde o design de um produto, manter esses produtos e materiais em uso pelo maior tempo possível e regenerar os sistemas naturais. Gente, quando eu comecei em sustentabilidade, eu comecei a minha porta de entrada para drogas mais pesadas foi a economia circular, tá? Então, aqui só um side story para vocês aqui. Quando eu estava de licença maternidade do meu segundo filho, do Caetano, eu tive 6 meses de licença maternidade. E nesse tempo, foi justamente na pandemia, né, então a gente estava bem fechado, a gente estava morando em Buenos Aires nessa época e lá fechou tudo mesmo, você não podia nem sair na rua sem dar explicação, né. E eu estava já entrando em parafuso, né, gente, com um recém-nascido, fechado em casa e tal. E eu queria muito um propósito. Então eu comecei a procurar coisas e eu cheguei à conclusão de que basicamente tudo que eu tinha estudado na minha vida, tudo, foi pensando em ter uma melhor vida profissional. Eu nunca estudei algo porque eu gostava, sabe? Eu nunca falei, nossa, sei lá, arte contemporânea, que interessante, estudarei isso. Nunca aconteceu na minha vida. Eu estudei inglês porque era uma ferramenta de trabalho, eu estudei Excel porque era uma ferramenta de trabalho. Depois a faculdade que eu fiz de Relações Internacionais eu efetivamente gostava. Mas depois especializações, tudo relacionado a financeiro, que eu estudei, economia e tal, tecnologia,
tudo eram coisas que eu, assim, eu simpatizava, mas não eram paixões, né. Eu estava muito focada em ter uma vida profissional que me trouxesse uma realização. Enfim, nesse período da minha licença maternidade, eu disse: "Vou me dar ao luxo de estudar algo que realmente meu coração esteja querendo, que eu esteja com interesse genuíno naquilo". E aí, eu lembrei que eu tinha um livro em casa falando sobre economia circular, eu li esse livro e eu falei: "Nossa, que interessante, né, então eu vou estudar isso". Peguei, gente, um caderno em branco que eu tinha em casa, literalmente, tá? Abri o Google e coloquei economia circular e comecei a estudar. E como uma boa analógica millennium, eu comecei a escrever nesse caderno, economia circular, o que é? Tal, 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 para que serve, nananã. E aí, com o tempo, eu fui cada vez gostando mais e estudando mais, e durante esses 6 meses eu realmente me dediquei. Eu percebi que era um pouquinho além de simplesmente um interesse. Eu achei que seria interessante trabalhar com isso, com alguma coisa relacionada a isso. E durante esse período, eu tive a ideia de fazer um curso, né? Porque eu falei, se eu chegar a trabalhar com isso, seria interessante ter algum tipo de formalização. E aí, nesse período, eu estava usando os materiais do site da Ellen MacArthur Foundation, inclusive eu super recomendo, embora grande parte dos materiais estejam em inglês, tá? Para vocês saberem, mas tem muito material grátis que você pode baixar lá da página da Ellen MacArthur Foundation. E aí, nesse período, eles ofereceram um curso que chamava From Linear to Circular, né? Ou seja, do linear ao circular. E eu fiz esse curso, foi um programa internacional que eu tive que me aplicar tudo. Foi difícil ser aprovada, que eram vagas limitadas, mas eu coloquei muito empenho e passei e fiz esse curso. E aí, quando eu estava fazendo esse curso, tinham várias pessoas, né? E a gente fazia trabalhos em grupo. E eu conversei com muita gente que era da Europa. E eles me disseram: não, a gente trabalha com sustentabilidade, é tipo minha profissão. Eu ganho dinheiro assim, como qualquer outro trabalho. Isso mudou a minha perspectiva, porque eu falei: então eu posso trabalhar com isso e, tipo, não seria um trabalho mal remunerado ou tipo, até meio que voluntário? Tipo, eu poderia trabalhar e ganhar dinheiro com isso normalmente, como eu faço na minha vida? E aí eu falei: "Não, então é isso que eu quero". E eu mudei, eu falei: "Eu vou me dedicar a encontrar uma vaga para mim em sustentabilidade, eu quero dedicar meu tempo a isso". E aí aqui estamos, gente. Eu encontrei uma vaga, comecei, sou apaixonada e hoje eu encontrei aqui o meu rolezinho, que é justamente a interseção entre, negócios, tecnologia, que era o que eu já tinha, né, na minha carreira, e aí adicionamos a sustentabilidade para ajudar nessa transição que a gente precisa de passar. E a gente não pode passar essa transição sem as empresas, né, porque a gente consome os produtos, gente. A gente pode ter muitas críticas, tá? Mas você hoje, nesse momento, quando você está me ouvindo, você está me ouvindo através de um, um produto, que pode ser um computador, um celular, que é feito de muitas peças que foram extraídas da natureza. Você está sentado numa cadeira que foi feita por uma empresa, você está consumindo um café que foi feito por uma empresa. Então, a gente precisa de que as empresas sejam melhores. E essa é a minha função. Eu quero que as organizações em geral sejam melhores para a gente, né? Voltando. O Ellen MacArthur Foundation, ele é uma fundação, que foi, fundada pela Ellen MacArthur. Aí, vamos falar uma fofoquinha maravilhosa aqui, ó, presta atenção. A Ellen MacArthur, ela ganhou notoriedade em 2005, quando ela quebrou o recorde mundial de volta ao mundo em solitário. Ela simplesmente entrou no seu navio e deu a volta ao mundo em 71 dias. Então, assim, a mina enfrentou tempestades violentas, falta de sono, desafios técnicos extremos, e durante a jornada, ela precisou administrar tudo sozinha. Alimentação, reparos na embarcação, tá? Consertar. Também desafios de navegação, tá? Isso daí, para quem não entende, eu também não entendo, tá? Mas eu sei que isso daqui é bem difícil. Você entender a navegação dessa embarcação para você poder realmente dar a volta ao mundo de uma forma eficiente, sem se perder, sem fazer voltas desnecessárias, porque ela queria quebrar um recorde. E ela mostrou para que veio, né, gente? Um nível impressionante de resiliência e planejamento estratégico, porque ela fez isso sozinha, 71 dias no mar, sozinha. E aí, foi aí nessa viagem que ela deu um estalo para a economia circular. Porque quando ela estava dando a volta ao mundo lá, ela percebeu, aí eu vou falar as palavras dela, tá?
No mar, você tem uma quantidade finita de recursos. Tudo que você precisa tem que durar até o final da jornada. E eu percebi que o mesmo vale para o nosso planeta. Olha que interessante. Tipo assim, ou seja, né, durante as expedições, ela percebeu que a gestão eficiente de recursos era essencial para sua sobrevivência no mar. Tudo precisava ser otimizado para durar o máximo possível. Não tinha parada, né? E aí, tipo, eu sou apaixonada por montanha, né, gente? Assim, e uma expedição pode durar 15 dias, até mais, tá? Em média, 15 dias. E você precisa levar tudo, né? Onde você vai dormir, o que você vai comer, assim, absolutamente tudo. E eu acho que essas experiências acabam te dando uma noção de que a gente realmente não precisa de tudo que a gente tem, sabe? Bom, e essa percepção levou a Ellen a estudar modelos econômicos alternativos ao consumo linear. Em 2010, ela se aposentou, né? E aí ela criou o Ellen MacArthur Foundation, uma fundação que é dedicada a promover a economia circular. É um modelo regenerativo, né, que elimina o desperdício e mantém materiais em uso pelo maior tempo possível. Hoje a fundação dela é a referência global em economia circular. Já tive experiência trabalhando com eles, além do curso que eu fiz. Hoje no meu trabalho também a gente faz muita coisa junto, de evento, com empresas e tal. Eles são ótimos, super sérios. E eles também trabalham ali até influenciando políticas públicas e também ali com grandes empresas. Voltando, gente, vamos ver em detalhes aqui os princípios da economia circular. Lembra? A gente falou lá em cima que eram 3? O primeiro fala de eliminar o desperdício desde o design, tá? Design é o desenho do produto. Os resíduos, eles não devem ser considerados uma externalidade inevitável, mas sim um erro de design que pode ser prevenido. O que é uma externalidade, gente? Externalidade é um impacto indireto de uma atividade econômica sobre terceiros, tá? Então é uma empresa, né, tá lá com a sua produção, produzindo produtos ali, e pode ter coisas nessa atividade que gerem um impacto indireto, né, que pode ser negativo ou positivo. Então, por exemplo, uma empresa que tem muito funcionário e faz ali programas de educação, porque ele precisa de ter mais funcionários capacitados, isso é uma externalidade positiva, que você está gerando ali, naquela região onde a empresa convive, né, mais gente capacitada, aquilo ali é bom. Ou pode ser uma externalidade negativa, né, por exemplo, o lixo mal descartado, ou, por exemplo, fumaça, ou desmatamento ao redor daquela fábrica, tudo isso é uma externalidade negativa, tá? Então a ideia é que no momento de desenhar, de criar um produto, a gente tem que pensar no fim de vida útil daquele produto. Ou seja, o que vai acontecer com esse produto e a sua embalagem após o uso, tá? Então tem várias coisas que eu posso fazer no momento de criar um produto que já eu passe a não ter esse problema depois, né? Alguns exemplos, né? Eu posso utilizar materiais recicláveis. É importante a gente diferenciar reciclável do reciclador, tá? O reciclável é quando eu coloco um produto no mercado que o material utilizado nesse produto pode ser reciclado. Tem plástico que ele não pode ser reciclado. Ou seja, eu não posso derreter e fazer outra coisa com ele, tá? E esse tipo de plástico, idealmente, tem que ser banido, né? E hoje em dia, o que está se colocando é mais imposto com relação a esse plástico. O material reciclado, por exemplo, se eu compro vamos botar que a gente comprou uma garrafinha de suco, tá? E tá dizendo na garrafinha, feito com plástico reciclado. Quer dizer que aquela empresa pegou a garrafa PET ali, coletada, né, após o uso da gente, e derreteu e moeu e fez de novo uma garrafa nova de suco, tá? Então, sempre preste atenção nisso. Primeiro, se você for comprar alguma coisa de plástico, melhor é que esteja dizendo que foi feito com plástico reciclado, mas no último caso, é ali prestar atenção se aquele plástico é reciclável, tá? Que também sempre diz, né, gente? Que a empresa, quando faz uma coisa boa, ela já bota ali dizendo que fez, né? Se não tem nada escrito, é porque pode ter certeza que não fizeram nada. Outra opção, né, desse criar produtos melhores que considerem ali o fim de vida útil, é você criar produtos biodegradáveis, né? Como a gente já vem aí cada vez mais vendo no mercado isso. Então eu crio um produto que, após o uso, ele pode ser descartado de uma tal forma que ele vai se degradar naturalmente.
tem plástico que vive mais que a gente, tá? Então, às vezes, você comprou uma garrafinha de uma bebida, você bebeu, você jogou no lixo, e quando você morrer, essa garrafa vai continuar aqui, tá? Então, isso é completamente ilógico. E a outra opção é você fazer produtos que sejam facilmente reutilizáveis, tá? Então é quando você desenha um produto e já pensa, quando a pessoa terminar de utilizar isso, ela pode usar isso, a mesma coisa, para uma outra coisa. Esse é o melhor dos casos, na verdade. A reutilização sempre é melhor. A poluição pode ser minimizada por meio de processos mais eficientes, né? E de modelos que reduzam o desperdício. Também tem isso, né? Para produzir um produto, até você chegar com o produto final, pode ter muito desperdício na produção. Então, hoje a gente tem ali tecnologias novas que estão pensadas para isso, né? Máquinas mais eficientes. A ideia é utilizar somente a quantidade de material necessário de forma programada. Inclusive, é mais barato para a empresa, né? Além disso, né, para aqueles casos onde haja resíduo ou material residual ou subproduto de uma produção, esse material pode seguir em uso, né, seja para aquela mesma empresa ou para outra, tá? Vou dar um exemplo para vocês de uma empresa que eu conheço, que eu trabalhei já com eles. Eles produzem etanol, tá? Etanol é álcool, a partir do milho, tá? E com o resíduo da palha e do bagaço, eles enriquecem e produzem ração animal e vendem. Então mudaram a lógica, né? Eles não perdem valor e eles aproveitam tudo. Aliás, gente, o lixo ele é custo, tá? As empresas elas pagam pela destinação desse lixo e é muito caro, tá? Então, se não der para resolver 100% dos casos, gente, vamos ser realistas, e der para resolver muitos, se muitas empresas entenderem que esse modelo traz valor, a mudança eu acho que é o mais difícil, principalmente na mentalidade de muitos empresários e executivos. Mas assim, a economia circular, ela já está comprovada e muitas empresas hoje estão cada vez aumentando a sua circularidade, né? Empresas grandes também. Se a gente consegue trazer essa mudança de cultura, a gente vai ver que o valor ele aumenta, é um avanço muito grande, não só para as empresas, que depois de passar por uma transição vão começar a perceber esse valor, mas para a gente, né, para a sociedade em geral. Mas a gente tem que começar a transição. O segundo pilar importante aqui que a gente tinha falado, né, é manter produtos e materiais em uso pelo maior tempo possível. A ideia, gente, é reutilizar, reparar e remanufaturar. Gente, não sei se vocês têm reparado, mas está sumindo essas oficinas de consertar as coisas. Eu ainda uso muito, né, de consertar uma mala que quebrou a rodinha, consertar um sapato que, sei lá, a sola começou a soltar, consertar um brinquedo que meu filho adora, que quebrou, não vou comprar outro. Meu, quebrou um pedacinho do brinquedo, sabe? Mas não sei se vocês lembram que tinha Hospital do Brinquedo. Eu acho isso maravilhoso, gente, hein? Porque é muito economicamente viável pra gente consertar do que comprar um novo e o planeta não aguenta a gente comprar uma coisa nova cada vez que quebra um pedacinho. Numa economia pautada pelo consumo excessivo, e ela está fadada ao fracasso, né? A gente precisa muito que esse tipo de negócio sobreviva. Então, gente, se tiver no seu bairro aí, deem preferência, tá? Eu conserto muito as minhas coisas. Eu acredito muito que comprar coisas boas, que durem, é o melhor caminho. A extensão da vida útil dos produtos, através da manutenção e do compartilhamento, é a melhor ideia, tá? Na rua que eu morava, quando eu morava lá na Tijuca com meus pais, né? Tinha um sapateiro maravilhoso que ele era poeta. Gente, eu acho esses personagens urbanos a coisa mais maravilhosa do mundo. Então eu ia consertar meu sapato, né? Aí eu chegava na oficina dele, que era uma portinha assim. Aí tava cheio de livro, de folhas, ele escrevia, ele passava o tempo dele consertando o sapato e escrevendo, né? E aí ele vendia o livro dele lá na sapataria. Eu acho isso tão incrível, assim, eu queria que tivessem mais negócios assim. E falando um pouquinho mais dessa questão aqui, né, da manutenção e do compartilhamento, para que a gente tenha melhor manutenção dos produtos, a gente também tem que pensar no design, né, que a gente falou, no desenho desse produto. Então, o desenvolvimento de materiais duráveis e modulares, que possam ser desmontados e reaproveitados facilmente. Mas isso tem que ser interesse da indústria, né? A gente não é bobo, a gente sabe que muitas vezes o interesse da indústria é que a gente compre o novo. E não é só isso, não é assim de simples, né? Se a gente tivesse uma nova economia que também gerasse lucro para a indústria, o conserto, aí provavelmente o pensamento seria diferente, tá? Então,
Imagine um produto que ele é modular, tá? Ele tem uma parte dele, uma caixa que é uma tela, uma outra parte que é um teclado, uma outra parte que é uma bateria, e que você possa desmontar ele caso algo dê errado e você precisar trocar uma peça de uma forma muito mais fácil, tá? Então vamos pensar num celular, por exemplo. Eu posso comprar um celular que seja durável, que não quebre à toa, e depois da obsolescência dessa tecnologia, a tecnologia ficou velha, a gente possa, por exemplo, devolver para o fabricante, que ele possa desmontar facilmente e remontar um novo atualizado e a gente paga a diferença. Então, esse é um dos modelos de negócio que propõe aqui a economia circular, tá? Ou a gente, por exemplo, utilizar um eletrodoméstico e se ele quebrar, ou, por exemplo, também, no outro caso, né, que uma tecnologia muito superior for lançada, que a gente possa devolver para o fabricante para que ele possa trocar uma peça ou uma parte ali e devolver para a gente atualizado, tá? Para isso, os produtos precisam ser modulares, né? Outro modelo interessante é o modelo relacionado à economia do compartilhamento, ou shared economy, que a gente já está bem acostumado, né? Por exemplo, o Airbnb ou o Uber, tá? Então, ao invés de eu comprar um carro, eu compro o serviço, tá? É um produto como serviço. Uso o Uber no lugar de comprar um carro, essa é uma opção. Inclusive, pessoal, em muitos casos, se você botar na ponta do lápis a parcela de um carro, o seguro e o IPVA, pode ser interessante para você o Uber, principalmente se você mora num bairro onde você pode andar, né? E aí eu uso o Uber como uma outra alternativa. É interessante pensar nisso, tá? E aí, se você tiver que viajar, por exemplo, você pode alugar um veículo, né? E outro modelo interessante para pensar aí dentro dessa loja são os mercados de segunda mão. Às vezes as pessoas vendem coisas novas também, né? Porque vão se mudar e tal. A gente sempre tem que considerar essa opção. Você viu que a gente não falou muito de reciclar, né? Porque quando a gente recicla, a gente está transformando uma coisa em outra, o que é bom, tá? Mas para isso a gente gasta energia para fazer de novo. Então o ideal é reutilizar, reparar, manter o produto do jeito que ele foi concebido o maior tempo possível no mercado, tá? Esgotadas as possibilidades, aí sim é reciclar. E o terceiro pilar da economia circular é regenerar os sistemas naturais. A economia circular, ela não busca apenas reduzir os danos ambientais, mas também regenerar os ecossistemas degradados, porque a gente já degradou, né? Então não basta apenas com não continuar. Os recursos naturais precisam ser recuperados. A transição para fontes de energia renováveis é essencial, reduzindo a dependência ali de combustíveis fósseis e algumas práticas também, como a agricultura regenerativa, né, que não só explora o uso da terra, mas também melhora a saúde do solo e ali até captura carbono na produção. Gente, é importante dizer, né, que dentro de tudo isso que engloba a economia circular, é necessário que as empresas repensem a maneira como elas criam valor. É sempre importante dizer o óbvio, né? Mas as empresas existem para entregar valor para a sociedade. Se não existe consumidor, não existe por que uma empresa existir. Então, a gente tem que exigir produtos melhores e as empresas precisam entregar o que a sociedade demanda e precisa. E o que a gente precisa hoje são produtos melhores e produtos pensados para a transição de uma economia viável para o planeta e viável para a vida humana, né? Então, a ideia também aqui é pensar em qualidade no lugar de quantidade. A gente também precisa de colaboração, né? Então, é papel do Estado, é papel dos governos de colocar as regras mínimas, de dizer para uma empresa: você é responsável pelo resíduo, pelo material que você coloca no mercado. Inclusive, pessoal, só um adendo, tá? Aqui no Brasil a gente tem um marco regulatório muito importante, que é a Lei de Resíduos Sólidos, tá? Que é uma lei, inclusive, modelo para outros países, muito bem desenhada, tá? Que poderia, sempre pode melhorar, né? Mas hoje, empresas que colocam muita embalagem no mercado, elas já são responsabilizadas, tá? Mas é isso, cada vez mais a gente precisa de políticas públicas nesse sentido. A gente precisa de colaboração entre as empresas, tá? Muito interessante, só para compartilhar mais um caso com vocês aqui, né? Tem duas empresas que eu trabalho também geniais, assim, uma de moda e a outra de bebidas. E o que eles fizeram foi
essa empresa de moda, ela queria fazer manequins, sabe manequim onde você coloca roupa? Com materiais um pouco mais sustentáveis, né? Porque geralmente é feito de plástico e não estava trazendo um impacto positivo para a empresa. E a empresa de bebidas tinha aqueles engradados de plástico, sabe? Que coloca as garrafas. E eles tinham alguns que estavam quebrados, estavam velhos, eles não tinham destinação para esse engradado. Então, essa empresa de moda comprou esses engradados e pediu para um fornecedor de manequim utilizar aquele plástico, derreter e criar os manequins com aquele plástico. Então, você viu que foi uma colaboração entre empresas para uma circularidade. Isso daqui é fundamental e eu acho que as empresas cada vez mais têm que pensar em casos de colaboração. Assim também como colaboração com a academia, então as universidades trazerem inovações interessantes para a circularidade, e a sociedade também, a gente, né? Como a gente falou, sempre ali tentando, primeiro, privilegiar quem está fazendo certo, e segundo, também ali exigindo, principalmente daqueles que fazem muito errado, que eles mudem, né? Então a gente deixar de consumir, por exemplo, algumas marcas que a gente sabe que estão pisando na bola demais, né? Gente, a economia circular ela não é apenas uma alternativa ao modelo linear, mas é uma necessidade urgente para garantir um futuro viável. Em um mundo onde os recursos são finitos e a geração de resíduos cresce de forma alarmante, repensar a nossa relação com produção e consumo é essencial. Mais do que uma mudança técnica, a economia circular exige uma transformação cultural e estrutural. Empresas e governos, e também consumidores, têm papel fundamental nessa transição, adotando novos modelos de negócio, políticas públicas eficazes e hábitos mais responsáveis. Ao integrar princípios circulares, podemos reduzir impactos ambientais, impulsionar a economia e garantir um sistema mais resiliente e próspero. De novo, temos que começar a transição. Se a natureza já opera em ciclos perfeitos, por que não podemos fazer o mesmo? Ei, deixa eu pedir um negócio aqui para você, no pé do seu ouvido. Compartilha nosso podcast aí com seus amigos.